Meus queridos amigos e irmãos, boa noite. Estamos aqui em mais uma resenha literária em algum lugar do jardim. Semanalmente, às terças-feiras, às 20 horas, trazemos aqui uma obra, um livro. Durante muitos anos fazíamos esse programa em áudio ainda, não era nem em vídeo. Depois passamos a fazer em vídeo. E na pandemia convidamos o querido amigo Silvio Mariano para participar conosco, e ele topou, e o programa tem sido, entre os nossos amigos, a comunidade espírita aqui local, tem sido um sucesso. Embora também repassamos para os amigos e outras plagas, alguns têm visto, gostado muito, como o meu querido amigo Leonardo Marmo, grande articulista espírita, orador espírita das Minas Gerais, o querido Vanderlei, dos autores espíritas clássicos. O Vanderlei dirige os autores espíritas clássicos, já tem gostado muito, ele que gosta muito da história do espiritismo. Mas deixemos de delongas e vamos à obra dessa semana, partindo do pressuposto de que uma casa sem livros é como um jardim sem flores. Então, em algum lugar do meu jardim desta semana, eu trago essa obra notável do espírito Victor Hugo, pela médium Zilda Gama, Do Calvário ao Infinito. Zilda Gama, que está estampada ali na minha tela, no meu plano de tela, naquela época jovem ainda, não é? A grande médium Zilda Gama, médium de Victor Hugo. Ela nasceu em 1878, nasceu em Juiz de Fora e se tornou professora primária diplomada em São João del Rei. A atividade dela como professora foi muito respeitada, a tal ponto que em 1931, pessoal, anotem isso, em 1931, foi Dona Zilda Gama que fez o projeto que na época se chamava tese, não tinha essa expressão projeto. É dela a tese que foi para o Congresso Nacional e foi aprovada do voto feminino no Brasil. Então, vocês, mulheres, para a alegria de vocês, agradeçam esta grande pioneira da educação do Brasil. Graças a ela, a tese do voto feminino foi aprovada e hoje as mulheres, através do sufrágio universal, podem escolher os nossos representantes em todos os campos, não é? Da legislatura, do executivo nacional. Então, do Calvário ao Infinito, do que se trata? A obra trata da história de um órfão de 10 anos de idade, o menininho Pedro, que no século XIX, na Rússia, é adotado pelo desalmado senhor Peterhoff. E o senhor Peterhoff tinha um filho invejoso chamado André, que ia atrapalhar muito, com muita maldade e inveja, a vida deste jovem, a princípio criança. Ele foi adotado aos 10 anos, Pedro, mas o Pedro encontra todo o consolo da sua vida através da menina Sônia. Essa história é uma história linda que remonta a outras vidas, porque são os dois altares que a vida tem, a fé e o amor. Então, com Sônia, o querido Pedrinho vai ter o consolo, vai unir a força para enfrentar a inveja do André, filho do senhor Peterhoff, que era um pai adotivo desalmado, né? Então, do Calvário ao Infinito, aqui tem imortalidade, reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos, nessa trama toda que brevemente eu coloquei aqui. Mas Dona Zilda Gama não só tem apenas essas obras que hoje eu e Silvio vamos apresentar. Eu vou apresentar do Calvário Infinito, o Silvio vai apresentar outra obra que eu não vou falar,
que ele vai trazer aqui daqui a pouquinho, mas tem obras como Dor Suprema, Redenção, Na Sombra e na Luz. Então, uma média notável do espírito Victor Hugo. E para encerrar a minha parte, o meu primeiro momento, qual era a informação espiritual que o Chico Xavier detinha e revelou ao movimento espírita? E Dona Zilda Gama era Leopoldine, lá na França, a filha de Victor Hugo, que morreu jovenzinha, aos 20 e poucos anos, num passeio de barco pelo Rio Sena. Ela teve o barco naufrágio com seu noivo, e o Victor Hugo ficou desconsolado, mas através das experiências já no exílio com Madame de Gerardin em Marine Terrace, Victor Hugo se converteu ao espiritismo através das comunicações de Leopoldine, contando detalhes que só a filha e o pai sabiam, não é? Então, essa história linda, ela reencarna aqui no Brasil e vai ser médium do espírito do seu papai. Vejam que história belíssima, não é? Esta grande médium desencarna em 1959, aqui no Brasil, do derrame cerebral. Não esqueçamos, em 1931, a sua tese foi aprovada no Congresso Nacional do Voto Feminino. Não é? Pessoal, é isso. Eu vou entrar aqui com o meu querido amigo Silvio Mariano, para ele trazer a segunda obra que eu não falei aqui. Ele vai falar sobre essa obra notável, né? Notável. É um piscar de olhos. Bem, meus queridos amigos, já estamos aqui com Silvio Mariano. Silvio, boa noite. O que é que você traz para a gente, para a nossa resenha hoje, Silvio? Tudo bom? Tudo bem, Bruno. Boa noite aos amigos. Vou trazer aqui o livro de Zilda Gama, Almas Crucificadas. Um belo romance, na qual é aqui analisado um fato que desenrolou na época das Cruzadas, quando um conde, Cláudio, tentou se relacionar com a esposa de um amigo dele, e no decorrer desse envolvimento, ele mandou eliminar esse amigo. Então, dá aquela história do que aqui representa uma programação. Todos nós, na Terra, temos, vamos dizer assim, programações que temos que passar. Então, é aquele velho drama que o mundo já conhece, que é a questão daquele amor, vamos dizer assim, aquele, como se fosse a cara metade de um do outro, que dificilmente isso vai existir. Estamos aqui, pode haver uma questão maior de compreensão entre casais, mas é sempre aquela história que a pessoa que, às vezes, se está relacionada com uma pessoa, aí aparece uma outra pessoa que, por questões até de passado, de algo que toca, mas a pessoa quer se desfazer daquele compromisso para dar um prosseguimento de outra maneira. E, no final, vem as consequências, que é relatado nesse belo livro que foi editado pela FEB, com Victor Hugo, entendeu? Então, o livro que nós estamos comentando na noite de hoje. O Silvio, a gente está falando de Victor Hugo, inclusive, na primeira parte eu citei que a Zilda Gama foi a Leopoldine, filha dele, né? Mas eu só trouxe essa informação. Silvio, fale-nos quem foi o grande Victor Hugo. O grande Victor Hugo foi um grande romancista francês, um homem que fez obras maravilhosas, feito Os Miseráveis, O Corcunda de Notre Dame, que se transformou em um best-seller como livro e que foi posteriormente foram transferidos para o cinema. Ele era um homem tão assim importante na França. Ele era uma pessoa que foi muito ligado, vamos dizer assim, às questões sociais, um grande tribuno,
ele era contra, vamos dizer assim, a pena de morte. Ele, como era no íntimo dele existia uma grande liderança, no final, por conta disso, ele foi desterrado na época de Napoleão III lá para uma ilha. Então, o Victor Hugo, ele foi uma pessoa de alto prestígio que diz que o sepultamento dele, quando ele morreu com 83 anos, foi um dos maiores eventos de Paris. Os hotéis ficaram completamente lotados. Ele já tinha, no seu íntimo, a grandeza que a doutrina espírita já falava, e ele dizia o seguinte, que acreditava em Deus e que as pessoas não precisavam, vamos dizer assim, orar por ele, não, que orasse por todos aqueles que estavam na espiritualidade. Ele pediu que fosse sepultado num caixão, vamos dizer assim, humilde, do Panteão, lá em Paris, que é onde ficam as grandes figuras, vamos dizer assim, as grandes figuras francesas da literatura, da ciência, todo sepultado. Então, esse homem, ele é um grande referencial, porque dizem que lá em Paris, praticamente todas as cidades têm ruas com esse nome, com o nome dele. Então, veja a segurança. Ele foi uma pessoa que teve, vamos dizer assim, grandes embates. E por conta da política, ele foi, como eu disse, foi desterrado numa ilha. Ele lá tomou conhecimento, na época, da doutrina espírita, e usou as mesas girantes, inclusive com familiares, e aquela Madame Gerardin, que ela fazia aquelas reuniões, aqueles saraus, tornou-se amicíssima. Com isso, vem uma série de comunicações, e ele termina aceitando o espiritismo, e, ao mesmo tempo, pelo prestígio dele, tornando-se divulgação, principalmente para a Europa. Foi o caso de Victor Hugo, não é? Nessas comunicações, inclusive a filha dele, né, Silvio, também. Exatamente, que morreu afogada. Ela e o marido. Ah. Por isso que tocou muito a ele, porque ele estava numa situação assim, afastado de Paris, sentindo esse drama todo. Então, por conta disso, ele sentiu que chegava, vamos dizer assim, aquele alento, porque essa filha realmente ele amava. Dizem que ele também é o seguinte, ele teve várias amantes, e uma dessas amantes era da época, esse aspecto. Agora, mas ele tinha uma que ele gostava, mas que ele tinha várias, pelo destaque que ele tinha várias amantes. Então, uma dessas, ele terminou convivendo 50 anos com uma dessas que fazia companhia a ele, até o fim da morte, 50 anos. Agora, no caso, a gente olha que, segundo informações, ele já estaria sendo programado para voltar a reencarnar aqui na Terra, o próprio Victor Hugo. Você vê que é uma coisa divina. Eu vejo assim, a gente fica olhando assim, muitas vezes a questão de ordem moral da pessoa, mas a gente tem que fazer uma análise assim, bastante abrangente. Veja bem, que o Conde Rochester, que é muito apreciado na literatura espírita, através daquela médium russa, ele praticamente teve uma vida assim, muito vulgar. E, no entanto, quando ele chega no mundo espiritual, como ele é uma pessoa muito inteligente, ele levou a parte, pontos positivos da sua vida e fez obras, Abadia dos Beneditinos, muito lido. Silvio, você lembrando de Rochester, eu vi um dos maiores filmes da minha vida, Através de Você, um filme com John Depp fazendo o papel de Rochester, muito bem lembrado, né? Aquele filme é espetáculo, né? Espetacular. A gente vê, né, que na realidade quem era Rochester. Agora, uma coisa que eu vejo, que também não pode deixar de dar um toque, é sobre Dona Zilda Gama, porque ela era uma professora, você sabe que ela foi uma grande educadora, ela já era uma mulher empoderada, ela já era jornalista, ela já escrevia para vários jornais, inclusive o Jornal do Brasil e para a Gazeta. Ela, como você já comentou,
graças a uma tese dela, né, que veio surgir o voto feminino, mas ela viveu bem, viveu até uns 90 anos de idade, teve um AVC. Ela antes já tinha cuidado quando o pai faleceu, ela cuidou dos filhos, que eram 11 irmãos. Então, ela ajudou a educar. Então, a mulher de uma grandeza, muito intelectualizada e de uma visão assim de futuro. Ela também foi poetisa, não é? Eu estou dizendo isso porque, no caso de Dona Zilda, ela teve alguns outros livros que não foram editados pela FEB, chamado Solar do Apolo, Seara Bendita, Na Cruzada do Mestre, Livro da Criança, Manual do Professor e o Pensador. Quer dizer, que ela foi uma pessoa extremamente produtiva. E dizem que, inclusive, quando ela morreu em 1969, em 59 ela teve um AVC. E teve um sobrinho dela que cuidou dela com bastante carinho. Tudo isso você veja, né? Que sempre, às vezes, na família tem um dedicado, querendo fazer um encaminhamento. Então, Zilda Gama, o que a gente vem comentar hoje, olha, nós precisamos empoderar a mulher pegar o lugar de destaque. Ela, naquela época, já pegava. Veja bem, no início do século passado. E ela também tem uma coisa que é muito interessante, que a gente precisa ver, que devido a essa alta produtividade de coisas mediúnicas, vamos dizer, de romances mediúnicos, que era uma verdadeira novela, mas com conteúdo que vem agregar, mostrando detalhes de vários fatos. Então, o que acontece? Ela, de qualquer maneira, foi, como você já tinha comentado, quando Chico começou a psicografar, ela já estava com 30 anos. Quer dizer, que ela já foi a precursora. Eu chamo a precursora de Chico, não é? Ô Silvio, você falando do espírito do pai, né, psicografando por Dona Zilda, conte-nos se o Victor Hugo psicografou por outro médium aqui no Brasil e sobre essas obras. Olha, teve um caso interessante. Você veja que eu acho que a ligação também de Vitor Hugo foi com o nosso médico querido aqui, Divaldo Pereira Franco, da Mansão do Caminho. Nós sabemos que ele teve uma reencarnação dele na França, na qual o próprio Divaldo disse que foi braço direito de Richelieu, na época que havia, vamos dizer, um poder, vamos dizer, uma eminência parda, que era Richelieu que mandava na França. Então, eu acho que, talvez por conta dessas ligações, faço apenas referência, porque Divaldo teve, vamos dizer assim, essa reencarnação na França. Ele precisava da linha de pensamento, ter essa matriz do próprio francês que Divaldo tivesse para colocar romance. Então, ele fez, através de Divaldo Pereira Franco, 6 romances. E ocorre que Divaldo relata que um determinado ponto foi que uma vez ele estava psicografando um livro e Divaldo, ele, como era uma novela, Divaldo quis se meter na história. Não, rapaz, esse cara aqui não pode morrer, não. Já estava se vinculando a uma pessoa. Aí o Vitor Hugo disse, olha, o problema é o seguinte, a novela é minha e eu faço como eu quero. Agora, a partir de hoje, o senhor não vai mais saber enredo de nada. Aí, por exemplo, capítulo 1, ele lançava o capítulo 1, lançava o capítulo 10º, capítulo 8º, e Divaldo disse que completamente perdeu o rumo de saber como é que ia. Ele estava fazendo em sequência, mas por conta de Divaldo se meter, ele deixou de lado para seguir as diretrizes dele. Então, nós temos aqui no Brasil obras primas também de Divaldo, inclusive teve um caso que Divaldo fez o seguinte, conheceu um rapaz que era um grande pianista, e esse pianista teve problema de lepra, e depois foi perdendo a coisa, foi perdendo os dedos, né? E a história, a própria mãe desse rapaz
na época, quando tinha negócio de lepra, no início do século, as famílias às vezes degradavam a pessoa, mandavam mudar de nome, para dizer que na família não existia esse tipo de doença. Ocorreu que teve uma vez que a própria mãe envenenou o bolo e mandou lá no leprosário, na data do aniversário, e disse que essa pessoa que ia saber se ele tinha comido o bolo ou não, porque ela sabia que tem um veneno. Ocorre que morreu o gato, e a pessoa viu que a mãe queria, né, se desfazer. E parece que no decorrer dos trabalhos de Vitor Hugo com Divaldo, ele conta essa história, esse drama que vivia esse rapaz, que era um rapaz belíssimo, de uma cultura, de uma inteligência impressionante. Então, nós temos o nosso Divaldo aí. Isso está no livro Sublime Expiação, do Divaldo. Mas que é a Sublime Expiação, é. É porque na hora me deu um branco aqui do livro, eu não quis dar mais. Mas as histórias de Vitor Hugo são fantásticas, né? São fantásticas. Ele sabe como, vamos dizer assim, captar algo do íntimo das pessoas, de fazer com que... Tanto é que o que ele escreve, normalmente, é muito procurado, não é? Muito, ainda hoje, o livro dele, você reedições, aí você encontra facilmente qualquer dessas obras, né? Meu amigo, e a última pergunta da noite, Silvio. Me diga uma coisa, escreveu alguma biografia dela mesma, né? Autobiografia, alguma coisa assim? Olha, uma vez, eu gosto assim, de fazer, pesquisar no sentido mais simples, né? De estudiosos, mas eu me lembro que eu ouvi uma vez um blog aí de Valdo falando, ele falou sobre Dona Zilda, dizendo que era uma pequena pessoa, e disse que ela tinha feito uma biografia, diálogo com os invisíveis, mas que essa obra era raríssima, que só encontrava em algumas instituições mais antigas, e mesmo assim, aquelas bibliotecas que não ficam ao acesso do público, fica sob 7 chaves, só o presidente vê e alguém ainda mais chegado, mas não chega o grande conhecimento, e que era um trabalho muito importante. Então, saí pesquisando, procurei ver aqui na Federação Pernambucana se tem esse livro, e parece que eu consegui lá uma cópia desse livro. Mas esse, para a alegria de todos, vocês colocando no Diário dos Invisíveis de Zilda Gama, já tem em PDF. Ela tem 180 páginas. Eu vou fazer isso, que eu não tenho, nunca li. 186 páginas. Então, lá nesse livro, tem, inclusive, comunicações de Kardec. É como se ela tivesse colocado coisas mais pessoais, de comunicações, não de romance, mas pegando essas informações. E nessa época dessa comunicação de Allan Kardec, Chico estava com 4 anos de idade. Essa comunicação. Quer dizer, por que eu estou falando isso? Porque você sabe que tem aquelas correntes de Chico, ser Kardec, ser Chico. Mas, com 4 anos, ela recebeu essa mensagem belíssima de Allan Kardec. E, realmente, por conta de ter chamado a atenção, eu acredito que muita gente está conseguindo, através desse PDF, criar cópia, porque era um livro que merecia, depois, principalmente dessas... nós temos aqui blogs que têm obras históricas do Espiritismo, e eles podem até depois, eu não sei se ele pode ser até que tenha disponibilizado, mas já existe, você pode copiar esse livro. Então, são informações indispensáveis, porque você veja que não é à toa que depois de quase, vamos dizer assim, mais de 50 anos, ainda que hoje está conversando, porque praticamente ninguém nem imaginava que existisse isso, nem imaginava. Dona Zilda não, porque as obras dela têm sido editadas, de uma maneira geral, pela FEB, e a FEB tem, mas ela continua sendo uma grande desconhecida, porque nós não podemos deixar que o Espiritismo, vamos dizer assim,
essa nossa conversa que nós temos aqui, pegando alguns detalhes que a gente possa trazer, que foram baluartes, com muita luta, porque você imagina a pessoa para fazer uma obra dessa. Na época eu mandava para a federação, demorava um ano, 2 anos para ser publicado, e o esforço, porque a pessoa fazia essas médias, entregavam, vamos dizer assim, fazia doação para que a obra fosse publicada, estava preocupado com, não é hoje, essa grande demanda que nós verificamos com livros que as pessoas... eu já vi uma certa referência, dizendo que teve uma época que o Brasil teve 200 e tantas editoras espíritas. Então, dessas 200 e tantas, mais de 90%, talvez, possivelmente, só estava pensando em vantagem, tirar vantagem financeira, mas não estava preocupado com a doutrina. E nós não sabemos que nós temos que ter um critério dentro nós que somos dirigentes de casas espíritas, de fazer uma triagem, não é proibir. Se uma pessoa quiser, você tem uma livraria, e uma pessoa queira um livro, você pede, não tem problema nenhum, não vamos botar dificuldade. Mas nós precisamos ver aquilo que vem engrandecer os ensinamentos espíritas. É isso, meu amigo Silvio. E fica aqui um conselho, né? O nosso público, o pessoal da Casa dos Humildes, do Jesus no Lar, saiam da televisão. Durante a noite, desliga a televisão e lê um livro de Victor Hugo. Vocês verão que vale muito a pena, né? Muito a pena. Todo dia é um momento de leitura na nossa vida. Silvio, querido, eu queria comentar com você que eu estou muito feliz. Domingo passado, você viu, enviei para você, a gente estreou um programa com Adair Ribeiro. Ele trouxe documentos de Kardec, né? Uma maravilha, né, Silvio? De primeira mão, a gente vê as coisas ali com a letrinha de Kardec, impressionante, né? Isso é muito importante para todos nós. É um programa a mais, que vem dar um grande referencial, e principalmente essa linha que você tem adotado, Bruno, é de uma maneira simples, clara, objetiva, e trazendo informações que todos nós, que somos leigos, precisamos saber, não é? Isso, então, fiquei muito feliz com esse novo programa. Embora meu papel é isso, né? Eu ofereço o canal e vem Silvio, Adair, Heloísa, pessoal das entrevistas, né? E a gente aprendendo, e isso é muito bom, né? Meu amigão, um abraço. Semana que vem, veja aí, um grande autor, uma grande autora, né? A gente falou do empoderamento, eu só dizia autor, uma grande autora também, viu? Abração, Silvio.